Bom, Renan, como é que você avalia hoje o atual cenário político e econômico do Brasil, pensando nas eleições deste ano? Horrível, horrível. Assim, eu sou muito otimista sobre o futuro do Brasil, mas o presente ele é horroroso. O maior escândalo de corrupção acontecendo e ninguém dando bola. As pessoas querem saber se o Neymar vai ou não vai para a Copa e não se o Vorcaro delata ou não delata. Isso deveria ser a grande preocupação brasileira. O escândalo do Banco Master, que é um escândalo que pega a esquerda, começa com o governo do PT, passa para o governo Bolsonaro, tem todo o centrão envolvido, boa parte do mercado financeiro, judiciário, ministro do STF envolvido, e nada acontece. As pessoas não estão ligando, as pessoas meio que desistiram do Brasil. Economia, com o Brasil indo para uma rota em que a dívida está quase estourando, juros lá no alto, portanto, custo de dinheiro muito alto, impostos também cada vez mais caros, né? Um futuro IVA, que vai ser o imposto que nós teremos, né? O pós-ICMS, que vai ser um dos mais caros do mundo, se não o mais caro do mundo, ou seja, uma situação horrorosa. É fácil de resolver? Em termos de medidas, é fácil, medidas. O problema é aquilo que você colocou no começo, é um problema político. Resolver isso vai sempre esbarrar em algum lobby político, alguma força que não quer que o Brasil ande. E aí está o problema do líder político. Nós precisamos eleger lideranças políticas muito capazes para desatar esse nó. Eu estou me colocando como uma liderança para resolver isso. Olha, aqui na nossa live, muita interação por parte da nossa audiência aqui no YouTube. A Jennifer Franco, ela fala o seguinte, retornando ao nosso assunto passado, concordo, em Florianópolis tem inúmeros casos de moradores de rua atacando pedestres sem motivo nenhum, batendo em criança, desferindo tapas ou socos e, claro, assaltando, roubando fios, que esse é um problema que, pelo amor de Deus, nós temos enfrentado esse problema aí, muitos municípios, não só aqui em Araranguá, mas é impressionante como eles são bons em roubar fios. Teve um vídeo esses dias que a gente colocou aqui para nossa audiência, pessoal, o cara tinha uma perna só e estava subindo no poste e furtando o fio. É um problema público esse, né, Renan? Bom, vai sair um vídeo meu sobre isso. A gente foi lá na favela do Pinheirinho, Criciúma, e basicamente tinha aquelas fogueiras para derretimento da cobertura plástica, ou de borracha, ou vinil do fio, para extrair o cobre, né? Então é um negócio que tem. E é assim que começa a destruir as cidades. Você começa a ter que destruir, os caras começam a roubar fio, eles começam a circular as ruas, eles começam a impedir que as pessoas andem nas ruas, aí as pessoas começam a colocar muros a mais altos nas casas, precisam colocar segurança, aí não conseguem andar com o celular na rua. Quando você vê, você vira um refém. É isso que aconteceu com São Paulo. Meus pais, quando moravam em São Paulo, nos anos 60, 70, São Paulo era uma cidade boa, mas ela passou por esse processo há muito tempo atrás. Vocês aqui em Santa Catarina têm que impedir isso. Eu quero ajudar a Santa Catarina a impedir isso. E eu quero que os outros lugares derrubem seus muros, porque essas cidades vão melhorar. Hoje, entretanto, o roubo do fio de cobre, né, o pequeno tráfico... É um negócio. É um super negócio. Virou negócio. É? Não é só quem furta, não. É quem compra. Lógico. Porque se tá roubando, se tá furtando, é porque tem gente comprando. Exato. Aí tem que pegar o receptador, quem revende, tem que fazer tudo isso. Mas assim, a gente precisa de um choque de lei e ordem. A real é que o Brasil, ele virou esculhambação. Esculhambação. E a gente precisa entender o porquê disso está começando a acontecer agora. Vocês estão tendo fluxos migratórios grandes para cá. A migração interna pode ser uma solução para muita coisa, mas ela pode ser uma geração de problemas também. Se ela não for controlada, ela vira problema. Vários países controlam isso. A Alemanha faz um determinado controle, a China faz um controle. Acho que em termos democráticos dá para a gente pensar uma maneira de mitigar uma migração que vai atrapalhar o modo de vida da cidade que recebe aquela pessoa. Acho que há como resolver isso. Bom, Renan, ainda falando sobre eleições, como é que está o processo de articulação política da sua pré-candidatura em nível nacional e também nos estados? Nós estamos articulando tudo ao redor do nosso partido. É um partido muito novo e eu estou rodando o Brasil, encontrando nossos pré-candidatos, fazendo eventos. E a gente está tendo gratas surpresas. A gente está começando a aparecer bem nas pesquisas em vários locais no Brasil, seja no Nordeste, seja no Sul, seja no Sudeste. E não estou falando muito com outros partidos porque tem uma coisa. As pessoas duvidavam muito da gente. Duvidaram que a gente ia conseguir montar o partido, duvidaram que eu fosse aparecer nas pesquisas. Agora eu estou trabalhando que eu quero chegar nas eleições com pelo menos 10% de intenção de voto. Então tem que rodar o Brasil e trabalhar muito. Olha, 10% ainda é um percentual bastante significativo. Mas assim, na pesquisa Atlas recente eu apareci com praticamente 5%, já na frente dos governadores. Ou seja, para quem começou com 0, né, já é alguma coisa, agora é subir. Em uma eleição tão polarizada, em um cenário eleitoral tão polarizado, como o Renan vai furar essa bolha? Falando a verdade, seja pro eleitor do Lula, seja pro eleitor do Flávio Bolsonaro, seja pra pessoa que tá indecisa, seja pra pessoa que não quer falar de política, eu vou falar a verdade, mesmo se a verdade me custe voto. Eu acho que tem um elemento aqui que quando tudo vira uma farsa, quando toda política é só fingição, é pose, é só grito de guerra,
falar a verdade tem um poder revolucionário. Eu ter ido no Maranhão ou ter ido no Ceará e falar, olha, o município de vocês aqui vive com dinheiro que foi tirado lá de São Paulo, lá de Santa Catarina, e o seu prefeito, em vez de honrar o dinheiro que veio pra cá, ele pegou e roubou, desviou a emenda e sua vida tá uma desgraça. Você votou mal nele, e se você continuar vendo o teu voto, eu vou prender você e o teu prefeito. Se a política local aqui continuar sendo essa repetição de crimes como desvio de emenda, o teu município ele vai ficar desgraçado pra sempre, e eu quero a tua ajuda pra resolver isso. E as pessoas, beleza, gostei, esse cara tem um ponto. Então eu fui nos lugares mais lulistas e eu tive respostas muito positivas, mesmo no Maranhão. Então, isso me faz crer que quando eu falo a verdade em qualquer lugar, a verdade chega nos corações certos. E é isso, porque não me resta mais nada. Veja, eu não tenho o dinheiro que os outros têm. Não tenho a grana, os outros estão viajando de jatinho, tem fundos gigantescos. Eu não tô nem recriminando eles por fazer isso. Eu rodei de carro no Maranhão, eu furei pneu 7 vezes, 8 vezes, porque teve uma na volta. Pô, 8 pneus furados, assim, eu entendo agora quem faz de helicóptero, quem faz de... Não vou nem recriminar eles, mas eu não tenho o dinheiro deles. Eu tenho boas ideias, eu tenho um grupo muito bom, tenho pessoas boas ao redor do Brasil, e o que me resta é só falar a verdade e visitar essas pessoas. Olha, aqui na nossa live, Fabou SB, se fizer tudo o que está propondo, viramos país de primeiro mundo. É verdade. É verdade. É um comentário porque, de fato, não é fácil fazer isso. Não é. A discussão não é sobre o que, é sobre o como. O problema, como a gente falou aqui, veja, resolver a questão de morador de rua num país que trata da questão da lei e da ordem não deveria ser tão difícil. Mas você citou as ONGs, todo esse trabalho, né? Os direitos humanos. Sim, é um trabalho de sabotagem. Imagina, a gente tem trabalhos de sabotagem em todas as áreas no Brasil. A gente estava vendo agora, né, na questão da Ferrogrão, lá no Mato Grosso, apareceu Ibama, não, veja só, ó, tem uma tribo indígena a 160 quilômetros daqui, cuidado, vocês têm que rever isso aí. Rever o quê? Rever o quê? Tava com o PSOL entrando com discussões bizantinas também sobre uma hidrovia. Ou seja, mesmo às vezes até quando tem a obra, quando a infraestrutura está montada, os caras tentam sabotar você até nisso. É um país que... Todo mundo fala, Deus é brasileiro, mas parece que Deus abandonou o Brasil por um período e falou, agora vocês vão aprender o que é inferno. E a gente tá aprendendo aqui, assim, o que é viver sob constante sabotagem. A gente é sabotado o tempo todo. Então é um país, assim, que é difícil. Só que a gente tem que botar muita energia. Porque outras grandes nações já passaram por momentos muito ruins e viraram o jogo. É a nossa hora de virar o jogo. Dá pra virar o jogo? Precisa virar o jogo. Se não virar o jogo, o Brasil acaba. E eu tô sendo bem sincero a quem está nos ouvindo. O Brasil, com a dimensão territorial que ele tem, com os recursos naturais que ele tem, se ele não ficar grande, rico e puder se defender, ele vai ser tomado, ele vai ser esfacelado. E de uma maneira, às vezes, sem guerra, sem nada. Ele vai se dividir, ele vai virar um pedaço sob influência da China, outro sob influência dos Estados Unidos. É o que acontece quando se é fraco. Veja só o que aconteceu com a primeira reserva de terras raras que estava sendo explorada lá em Goiás. Veio lá uma empresa americana, já está explorando, vai mandar aquilo para os Estados Unidos, lá eles vão fazer ímãs, vão mandar um pedaço para a Inglaterra, eles vão começar a fazer equipamento para drone, motor para energia eólica, equipamento militar, semicondutor, e a gente aqui, não, mas estamos exportando. Pô, é isso? Esse é o nosso papel? Sempre vender recurso natural para os outros? A gente não conseguiu aprender em tantos anos de história? Então, dureza, né? A gente tem que meio que rever tudo e falar, vamos parar com essa sabotagem. Bom, você falou sobre drones, e drones me lembra produtor agrícola, produtor rural, agricultura. Nós estamos, infelizmente, passando por um momento onde o agricultor, o homem do campo, ele tem sido pouco assistido. Como melhorar esse diálogo entre o produtor rural, o governo federal e, ao invés de sabotar o produtor rural, fomentar ainda mais a produção? O produtor rural, ele é sabotado no momento que ele tenta comprar um fertilizante e não tem um fertilizante feito no Brasil, porque as ONGs proíbem a gente de produzir nosso próprio fertilizante, não deixa a gente explorar as nossas minas de fosfato e de potássio. Ele é explorado pelo Ministério Público do Trabalho e por fiscalizações draconianas com o objetivo único e exclusivamente de sabotagem. Todo mundo que trabalha na área do campo sabe disso. Eu trabalhei na área industrial e a gente sabe como é que é. A gente tem uma Justiça do Trabalho e um Ministério Público do Trabalho que são feitos para punir quem está trabalhando. Aí ele quer escoar a produção dele, não tem estrada, não tem ferrovia, e aí ainda vai aparecer um político e falar, não, mas eles têm um crédito subsidiado. Eles são bem menos subsidiados do que os agricultores da Europa, ou mesmo do que o agro americano, e mesmo assim tem um custo Brasil gigantesco para lidar. O agricultor brasileiro tem que ser visto como amigo do Brasil. O agro brasileiro, onde chega, ele gera desenvolvimento. Pô, Tocantins é o agro que desenvolveu Tocantins. O sul do Maranhão, eu vi, região de Balsas, região de Imperatriz, o agro fazendo a diferença.
Mesmo num estado que é assim, a sabotagem no Maranhão é um trabalho de profissionais. Os políticos do Maranhão são os políticos mais profissionais que eu já vi. Eles falam assim, cara, a gente tem PhD em sabotar a própria população. E mesmo assim o agro resiste lá, Mato Grosso bombando, Goiás bombando. Se a gente não atrapalhar o trabalho do agro, se a gente der infraestrutura para o agro, se o Estado, se o governo federal brasileiro criar instrumentos que façam que qualquer tipo de fiscalização não seja uma fiscalização com o intuito predatório de impedir as pessoas de trabalharem, o agro brasileiro estoura. Ele já é muito produtivo. A gente só tem que deixar ele continuar tendo os níveis de produtividade que eles têm e continuar subindo. Olha, você está em um estado onde parcialmente existe um certo índice de aproveitamento muito maior, né, para o Bolsonaro, para o próprio bolsonarismo, né, para o Flávio Bolsonaro, o filho do Bolsonaro veio para cá também, o Carlos Bolsonaro, candidato ao Senado. E visitando todos esses estados, Renan, como é que você observa esse cenário? Porque, infelizmente, ainda está muito assim. De um lado Lula, PT, do outro Bolsonaro. Eu não quero me tornar repetitivo, mas como furar essa bolha? É o que eu te disse numa das perguntas que você fez. Você tem que falar a verdade, inclusive sobre eles. As pessoas aqui em Santa Catarina têm que entender que elas estão sendo usadas pela família Bolsonaro como bucha de canhão já faz tempo. Grande parte das pessoas que ficaram acampando na frente de quartel e uma parte delas foi presa, ficou lá tomando chuva, sol, achando que o Bolsonaro ia fazer um artigo 142, eram daqui de Santa Catarina. Boa parte das pessoas que fizeram outdoors, campanhas gigantescas pelo Bolsonaro e não foram assistidas com investimento na área de infraestrutura, eram aqui de Santa Catarina. Eu estava visitando a UFSC aqui, é 20 milhões que precisa para terminar a obra. Vê se o governo Bolsonaro olhou para Santa Catarina nisso. Nunca olhou. Aí sabe o que os bolsonaristas fizeram? Manda o Jair Renan para Balneário Camboriú para se eleger, sabendo que o eleitor daqui é de direita, e agora mandaram o Carlos Bolsonaro. Ué, mas já não tinha senador, candidatos ao Senado bolsonaristas aqui? Por que precisa mandar o Carlos pra cá? Um cara que foi um péssimo vereador lá no Rio de Janeiro, aí manda pra cá. Aí manda pra cá, ele não, é porque eu gosto daqui. Oi? Se ele quisesse expandir o nome da família, que ele fosse concorrer na Bahia, um lugar que ele arrancaria um senador de esquerda, mas não. O lance é assim, o bolsonarismo quer vida mansa, usando a boa vontade das pessoas que seguem eles. Quando eu falo isso, deve ter pessoas que estão acompanhando aqui na rádio e devem estar bravas. Ah, meu Deus, esse cara é um comunista. Eu não sou comunista não, cara. Eu derrubei a Dilma no impeachment dela. Lutei muito mais contra o PT do que os Bolsonaro, que não faziam nada naquele período. O Bolsonaro ficava lá dentro do Congresso gravando os vídeos, fazendo arminha. Agora, vocês têm que acordar que vocês estão sendo usados. O que é uma novidade? As pesquisas estão demonstrando aqui em Santa Catarina que eu tô, entre o público jovem, empatado com o Flávio. A pesquisa Atlas é bem clara sobre isso. Então qual é o recado? As pessoas mais velhas precisam despertar, porque os seus filhos estão despertando. Então eu entendo que dá pra você ser de direita sem ser um Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Assim como eu tô indo lá no Maranhão e eu tô mostrando pros filhos dos eleitores do Lula, dá pra ter uma vida em que você não precisa depender do Bolsa Família, não depender da emenda ou do carguinho do prefeito ladrão da tua cidade, e que você não precise aceitar que o ladrão vai te assaltar no meio da rua. E o cara, beleza, eu não vou concordar com o voto lulista da minha mãe. Eu preciso que os jovens continuem nessa energia, que eles estão conosco, e que os mais velhos despertem. Eles precisam despertar. Aqui houve uma enganação, a família Bolsonaro usou os catarinenses. E ainda usa. Se você chegou até aqui, é porque você não engole narrativa pronta. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vê os cortes que muita gente prefere que você não veja. E faz o mais importante agora, compartilhe esse vídeo, porque informação de verdade só se espalha quando alguém decide passar pra frente.